Imagine que o placar está em 4-0 contra você e só falta 5 minutos para acabar a partida. Que você está estudando para o vestibular mais concorrido do país e o seu intelecto não é dos melhores. Ou que você está abrindo um negócio no pior cenário econômico possível. Sei que quando o objetivo está distante demais, a vontade de desistir torna-se imensa. Porém, neste vídeo mostrarei como ativar uma motivação inabalável. E não trata-se de otimismo tóxico, mas sim de estratégia eficaz para não desistir em momentos difíceis como esses. E assim poder vencer o improvável. E aí, bora embarcar nessa nave! O grande problema é que nós sempre focamos no resultado final. E aí acabamos nos apegando demais às estatísticas. E aí quando as estatísticas dizem que as chances de dar errado são de 99% e a chance de dar certo é de apenas 1%, a motivação desaparece. Porque o nosso cérebro é programado para evitar esforços inúteis. Só que enquanto você tiver pelo menos 0,1% de chance, você ainda poderá vencer, por mais improvável que isso pareça ser. Na minha luta contra a fibrose pulmonar, cheguei a ser desenganado pelos médicos que disseram que eu tinha menos de 1% de chance de sobrevivência e falaram para minha família que se por acaso eu sobrevivesse, eu ficaria vegetando para o resto da vida. Eu estava inconsciente porque já me encontrava em coma induzido. No entanto, tenho certeza que se eu estivesse consciente, provavelmente eu teria chorado e diria que eu não queria morrer, mas que se fosse para morrer, eu morreria lutando. Porque sempre tive essa opinião, que se for para morrer, é melhor morrer lutando do que ficar apenas parado esperando a morte chegar. E olha aí o resultado. As chances de eu sair morto daquele hospital eram de mais de 99%. Mas aqui estou eu, vivinho da Silva. Primeiramente porque Deus quis e também porque eu não desisti e os meus familiares, os médicos e os enfermeiros não desistiram de lutar por mim. Agora preste muita atenção porque tem 2 pontos importantes que eu quero que você entenda. O primeiro é que nós não devemos esperar ter motivação para agir. Temos que agir mesmo sem motivação, porque senão correremos o risco de nunca sair do lugar. Se você quer vencer, você tem que manter as engrenagens girando, ainda que você não sinta vontade de fazer isso. E o segundo ponto é que cada caso é um caso, porém na maioria das vezes o resultado final não é tão importante o quanto parece. O mais importante mesmo é o processo. E se o processo exige mais de você do que dos outros, não significa que você não é capaz ou que aquela vitória é impossível. Significa só que você terá que se esforçar mais do que a maioria das pessoas. E eu sei como é difícil, entretanto, se possível, esqueça o resultado final por um instante. Ignore o placar atual e as estatísticas. Concentre-se na sua próxima ação, porque o resultado final depende de inúmeras variáveis, sendo que muitas delas nem estão sob o seu controle. Agora, se tem uma coisa que você pode controlar, é a sua ação e, consequentemente, o seu desempenho. Em abril, quando disputei o Paresp, a Paralimpíada do Estado de São Paulo, eu sabia que as minhas chances de conquistar qualquer medalha, principalmente a de ouro, eram praticamente nulas. Porque, para quem não sabe, comecei a praticar lançamento de dardo esse ano e tive apenas 6 treinos antes de competir. Sendo que lá competi com para-atletas profissionais que já têm muito mais experiência. Eu fui mais mesmo para ganhar experiência e cheguei com o objetivo de fazer o meu melhor. Entretanto, nem isso consegui. Confesso que o meu desempenho foi vergonhoso, me saí bem pior do que nos treinos. Tanto é que queimei os meus 3 primeiros lançamentos e quando fui fazer o 4º e último lançamento, a única coisa que eu pensava era em não sair zerado. E não saí. Mas o meu lançamento foi ruim porque o dardo acabou resbalando no meu ombro. Só que devido à falta de concorrência, mesmo tendo um péssimo desempenho,
conquistei a medalha de bronze. E embora eu tenha pagado o mico, valeu muito a pena ter ido, porque aprendi pra caramba. Não garanto que da próxima vez trarei uma medalha, mas tenho certeza que estarei muito mais preparado e certamente terei um desempenho bem melhor. Assim como eu fiz, eu te aconselho também, ao invés de focar na vitória propriamente dita, focar em dar o seu melhor. E aí, se o seu melhor for o suficiente para vencer, ótimo, maravilhoso, parabéns. Agora, se não for, entenda que a derrota de hoje irá te gerar um aprendizado valioso para que você possa vencer amanhã. Porque às vezes, para vencer, primeiro é preciso perder. E é importante até que nós ressignificamos o conceito de vitória. Porque nem sempre na prática vencer significa vencer a batalha ou a competição propriamente dita. Às vezes, só de perder com honra, com dignidade, lutando de pé e batendo de frente com o seu adversário, isso já faz de ti um vencedor. No filme Gigantes de Aço, o robô Atom ele não se tornou um sucesso porque venceu os Zeus. Pelo contrário, ele perdeu a luta, porém resistiu até o último segundo, sendo que ninguém esperava que ele passaria do primeiro round. E foi por isso que ele se tornou o campeão do povo. No primeiro filme do Rock, o Rock também não venceu um grande campeão, mas se manteve firme, lutando até o fim do último round, e foi isso que fez dele um grande lutador, uma lenda viva. E aí você pode até dizer, isso é ficção. Sim, realmente, os exemplos que citei aqui são fictícios. No entanto, isso também acontece na vida real. Muitas vezes vencer não é sobre bater mais forte, e sim sobre aguentar mais pancadas. É isso que chamamos de resiliência. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Porque eu, Pablo Eduardo, estou aqui para te ajudar a viver a sua melhor versão. Eu acho interessante comentar aqui com vocês também que ser o azarão tem, de certa forma, as suas vantagens. Eu diria até que é um superpoder, porque o favorito, aquele que está no topo, sempre entra em cena muito mais pressionado e tende a temer pelo menos um pouco ao fracasso. Agora o azarão não. Aquele que está por baixo não tem nada a perder, só tem a ganhar. Porque se fizer feio e passar vergonha, todo mundo já esperava por isso. Agora, se ele for bem e vencer o favorito, ou pelo menos dar muito trabalho, isso já fará com que o mundo o veja com outros olhos. Então, se for para perder, faça com que o seu concorrente tenha que suar e suar muito para vencer. Mas lembre-se que, na verdade, o seu maior adversário não é aquele que está concorrendo contra você, é você mesmo. E eu quero deixar claro que não vencerei na vida quando eu for competir e ganhar uma medalha de ouro. É claro que ficarei muito contente se isso acontecer, mas não é isso que fará de mim um grande vencedor. Eu não vencerei na vida apenas no dia que um vídeo meu viralizar e impactar positivamente a vida de várias pessoas, e aí finalmente eu embarque nessa nave decolar. Vocês não imaginam o tão contente eu ficarei quando isso acontecer. Eu espero por isso há anos. Porém, não vou ficar esperando esse dia chegar para que eu possa vencer. E não vencerei na vida somente no dia que uma grande empresa entrar em contato comigo querendo contratar a minha palestra. Não tenho dúvidas de que ficarei mega contente o dia que isso acontecer. Entretanto, a verdade é que eu venço na vida todos os dias, porque só de abrir os olhos e me levantar da cama, já me sinto um vencedor. E por mais que agora você possa estar se sentindo um derrotado, se você parar para pensar bem,
você verá que também é um grande vencedor, porque diariamente obtemos várias microconquistas, e são essas microconquistas que vão nos fortalecendo, que vão nos preparando para que possamos nos tornar grandes campeões. Lembre-se de todos aqueles momentos que você pensou que não aguentaria e aguentou, que você acreditou que não daria certo e deu. Todos eles são provas do quão vencedor você é. Por isso, acredite mais em si mesmo. Você é muito mais forte do que imagina. Como disse muito bem a Alice no filme Alice através do espelho, a única forma de alcançar o impossível é acreditando que é possível. E vale a pena ressaltar que o impossível é algo que nunca ninguém conseguiu fazer até o momento, mas isso não quer dizer que você não possa ser o primeiro a fazer. E para finalizar, as vitórias mais bonitas não são as vitórias lógicas que todo mundo espera. São as vitórias improváveis, as inesperadas. São essas que ficam marcadas na história. E enquanto você tiver um propósito, tiver pelo menos um forte motivo pelo qual lutar, você terá sim chances de ganhar. Portanto, silencie os ruídos, pare de dar bola para quem não acredita em você, vai lá e faz acontecer. Se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.